Chegamos na criança de 7 anos, o ano da leitura. Mas agora o mundo é todinho dessa criança. Quem é que segura esse menino? Não segura mais não. Geralmente, nas escolas com base padrão mais tradicionalista, a criança ela começa a ser alfabetizada antes dessa idade, né? Se você assistiu todas as aulas anteriores, tudo o que foi sugerido, né, de atividades que foi ensinado, de introduzir essa criança no dia a dia, na rotina, tudo que foi ensinado até aqui contribuiu positivamente como bagagem para que a criança, agora com 7 anos, consiga ler e escrever. Primeiro foram atividades de textura, depois de coordenação motora fina, depois a gente falou sobre conversas e leitura, ensinando mais e mais ainda vocabulário. Aí nós influenciamos o senso crítico dessa criança, nós fizemos desenhos, nós preparamos o corpo e preparamos a mente dela para que agora essa criança conseguisse reunir todos esses ganhos, todas essas conexões que ela fez no cérebro dela e, claro, com a ajuda super especial da professora, ela aprendesse a ler e a escrever. Então nós estamos desde lá dela bebezinha, aprendendo, incentivando, e tudo isso contribuiu para que esse momento agora mágico para ela acontecesse. E agora, minha querida, é hora de ler tudo. Embalagem de tudo, todas as placas, faixa, outdoor, ler vários livros. A leitura, ela é realmente libertadora, porque ela te possibilita descobrir um universo infindável de conhecimento, não é? É como e como é uma habilidade nova, a criança ela vai ler não só para ela, mas para todas as pessoas em volta. É bonito demais ver a empolgação dessas crianças. E eu já te digo, vai ser necessário um pouco de paciência, tá? Para ouvir. Como sempre, né? Porque a leitura ela não é fluida ainda, né? Ela está aprendendo, está no processo, está juntando sílabas, juntando palavras, errando uma pronúncia, uma sílaba aqui, uma palavra agarra ali, mas é tentando que ela vai aprender cada vez mais rápido e vai se aprimorando mais e mais. A leitura, ela também traz mais independência. E, por falar em independência, a gente precisa conversar sobre o desejo que a criança tem em descobrir o mundo sozinha. Ela já anda, corre, pula com muita firmeza, com total equilíbrio. Ela já faz atividades de rotina, sem precisar nem de ajuda em algumas situações. Ela tem opiniões argumentadas, um vocabulário extenso. Agora ela até escreve, ela lê. Então, ela pode pensar assim, uai, por que eu não posso ir até o mercado sozinha? Talvez se eu tentar fritar a batata sozinho no óleo quente, eu consiga sem nenhum problema. Ó, gente, é bem sério isso, tá? Ela se sente verdadeiramente capaz de fazer, por isso que é tão perigoso deixar as crianças sozinhas, assim, a gente fala assim, nossa, mas geralmente, né, o pessoal diz assim, nossa, mas a criança era tão esperta, menino tão esperta e se queimou e machucou, é justamente por isso, excesso de confiança, falta ainda uma noção de perigo, né? Ela se sente muito capaz disso, só que ela ainda é criança, ela é pequena, o cérebro dela só tem 7 anos. Ela só está há 7 anos em formação. Ela ainda não tem noção de muitos perigos. Então, nesse momento, é hora de explicar ainda mais os limites. E se incomoda, sabe? Porque ela não quer se sentir incapaz. Ela não quer depender do adulto. Ela quer tentar. Então, é interessante que você equilibre essas situações, sabe? Explica sempre os porquês, define para ela os limites com firmeza.
tá? Porque você é a autoridade. Educação respeitosa não é educação permissiva, mas faz isso com carinho. Ela quer ir no mercado? Combina de ir juntas. E ela pode ir andando sozinha, de poste em poste, nas ruas. Eu faço isso com os meus afilhados e dá super certo. Define um ponto específico e diz, ali é o limite. Quando você chegar lá, fica me esperando e eu digo qual que é o próximo ponto. Beleza? Dá muito menos trabalho que ficar segurando a mão de criança à força, emburrada no meio da rua. Ela aprende a respeitar combinados e caso ela avance do ponto que você definiu, a consequência e não a punição, que fique muito bem claro isso, a consequência do não cumprimento do combinado e não a punição, é perder o voto de confiança, o seu voto de confiança naquele dia. E vocês tentam novamente outro dia. Olha, eu faço isso com os meus afilhados, deu super certo. No início não foi tão fácil assim, né? Adaptações não são tão simples. E aí tem um certo incômodo. Aconteceu deles irem um pouco além do ponto. Então aí eu falo, olha, eu preciso que você esteja atento ao ponto que nós combinamos. Então, vamos tentar mais um pouco? E aí eu tentava o próximo poste, e aí eles iam, sabe? Claro, numa área que não apresentava nenhum risco. Mas isso dá super certo hoje em dia, nem preciso me preocupar. Eles já vão de poste em poste sem eu precisar falar nada. Né? E eu saio com 2, com 3 ao mesmo tempo. No caso da batata, por exemplo, que eu dei agora há pouco, a criança pode descascar. Com o descascador mesmo, ao invés de usar a faca que é mais arriscado, usa o descascador. Aí você ajuda essa criança a cortar as batatas com cuidado para evitar corte. E aí você explica para elas consequências caso... Explica, tá bom? Comunicação é tudo. Você explica para elas consequências caso a gordura quente caia na pele e juntas vocês colocam a batata para fritar com muito cuidado. Ela retira as batatas da panela com muito cuidado e a sua supervisão totalmente próxima. Para tudo, a gente dá um jeito, desde que haja diálogo, tá? Limitar e proibir sem justificativa gera revolta na criança, até em mim mesma, que não gosto, sabe, nunca gostei do não porque não, sabe? Eu acho que as coisas precisam de ter um porquê. O não porque não, o sim porque sim é ditatorial. E eu não concordo com isso comigo, também não concordo que seja feito com as crianças. Explicar os porquês e conduzir uma alternativa equilibrada é um ato de respeito e também ensina através da vida prática. Lembra muito disso, tá? Limitar e proibir incapacita a criança. O último ponto, importantíssimo, que eu quero trazer para cá é o reconhecimento do eu e a formação de personalidade que a criança está vivendo nesse momento. Então, cuidado demais com os rótulos. Ele é muito tímido. Ela é muito teimosa. Ele só come se for assim. Determinar quem a criança é por um comportamento dela e dizer isso na frente dela, olha o tamanho do desrespeito, isso só vai contribuir para que ela internalize essa percepção e haja realmente como se ela fosse aquela pessoa. Eu vou falar mais, inclusive, na educação tradicional, deixando bem claro que essa postura ela não é positiva, tá? Mas calma, tá tudo bem, a gente vai mudando aos pouquinhos. Num projeto escolar que eu participo, vou até te contar esse fato porque eu acho que cabe aqui. No projeto escolar que eu faço parte, uma das crianças, ela tem 6 anos, bem agitada, que ela estava na turma. Enquanto eu fazia uma ação com essa turma, esse menino, ele não parava quieto.
Nossa, mas ele estava assim, extremamente agitado. Aí, claro, eu esperei, passou o momento. Quando ele estava sozinho, eu cheguei pertinho dele e perguntei assim: meu amor, você sabe me dizer por que você está tão agitado assim hoje? Tá acontecendo alguma coisa? E aí, você não sabe o que ele me respondeu. Ele virou para mim e disse assim: é que eu sou aparecido. Assim, foi assim que ele me disse. E aí eu me segurei, porque quando você escuta a criança falando assim, pode ser que seja engraçado, ao mesmo tempo era preocupante. E aí eu pergunto a você, você acha mesmo que ele é uma criança gracista? Ou ele já ouviu tanto dizer isso sobre ele que agora ele se apresenta dessa forma? E aí eu virei para ele e falei assim, entendi, meu amor. Olha, eu penso que você é uma ótima criança, esperto, inteligente. Eu tenho certeza que você consegue ficar ali um pouquinho mais perto de mim enquanto eu falo. Mas você quer ir para lá? Você acha que você consegue? Você disse que você é gracista, mas eu não acho isso. Você consegue ir para lá? E aí, sabe o que ele fez? Fez assim, ó, assim com a cabeça. Colheu uma flor. Tudo bem que eu tinha dito para ele que não era para fazer isso, não era para arrancar, para evitar arrancar flores, para apontar. Mas enfim, ele arrancou a flor, me deu essa flor, correu e sentou. Duraram 3 minutos. 3 minutos depois ele já estava em pé de novo. Mas já foi um começo, já foi um avanço, já foi um passo. Então, toma muito cuidado com o rótulo, tá? Isso é perigoso. Olha só, o caso dessa criança, né? Ele já ouviu tanto dizer sobre ele ainda estava agindo, agindo para reforçar um padrão que é consequência de algumas outras situações que eu não sei, né? O que ele vivencia em casa. O gesto dele me dar a flor, eu entendi como: olha, você me vê. Obrigado. Mesmo eu tendo pedido para não arrancar a flor, eu aceitei de todo o bom coração. E assim, foi tão significativo para mim, então é importante, tá? A gente tomar cuidado com esses rótulos, e não só os que você pode dar. Eu sempre cito você, falo você, porque é você que está me ouvindo, mas eu sei que na maioria dos casos, pessoas que estão próximas das crianças fazem isso com elas, né? Você já tomou um pouco mais de consciência, tanto que você está aqui no curso, né? Então, outras pessoas que estão longe de você, elas podem dizer isso para a criança, chamar ela de medrosa, de boba, de chata, de chorona, criar um monte de rótulo, e isso impacta bastante nessa idade e pode ser levado até a vida adulta, né? Quantas pessoas justificam tudo dizendo, não, eu sou tímida, mas isso não é uma desculpa, isso foi introduzido na construção da personalidade dela nos primeiros 7 anos. Então isso é muito sério e nós precisamos tomar cuidado, estar atentos nesses primeiros anos para que isso não aconteça. Quantos medos que nós, né, já construímos, né? A gente já adquiriu, quantos medos que nós temos hoje em dia, inclusive que nasceram lá na infância e a gente nunca teve coragem de enfrentar porque determinavam que a gente era medrosa e ponto final. Olha só que absurdo, né? Eu, por exemplo, eu tenho aracnofobia, tento tratar com a minha psicanalista, tento descobrir onde é que isso nasceu, eu lembro de com a análise eu começo a lembrar, às vezes, um pouco de uma cena de um filme, mas não consigo ainda lembrar o que é, porque parece que isso começou quando eu era muito novinha, não ficou registrado na minha mente, mas ficou gravado no meu emocional e eu tenho pânico de aranha, assim. E meus músculos travam, eu dou uma crise nervosa mesmo, muito terrível. E olha que eu sempre fui ligada, conectada com a natureza, de pegar bicho na mão, assim, de pegar lagarto, de pegar tudo na mão. E isso
É complicado, né? Então, por favor, evite que isso aconteça com essa criança, tá bom? Porque senão haja terapia depois. Terapia é ótimo. Terapia é ótimo. Mas vamos evitar os danos, né? Se a gente pode fazer isso. Então, vamos ficar atentos. Evitar isso na comunicação, na projeção e ficar, tentar ao máximo conduzir essa criança para a melhor versão que ela possa ser, né? Evitando os traumas que podem acontecer e os rótulos, tá? Agora vai lá na sua apostila, lê um pouco mais sobre construção da personalidade dessa criança, sobre os limites que são necessários, a compreensão de assuntos mais aprofundados e sobre o momento da leitura. Que delícia que é esse que está vivendo agora. Vai lá e complementa o seu estudo, tá bom? E nós vamos para a última ação deste módulo. A minha sugestão aqui é incentivar a leitura através de jogos. Então, busque por brinquedos em madeira que trabalhe fonemas e construção de palavras, tá? O lúdico é muito poderoso. Inclusive, esse curso e a minha postura de educação, a minha proposta de educação, minha postura de educação, a minha proposta e a minha metodologia também vem alinhando o brincar e o lúdico na comunicação e na educação das crianças. E aqui esses jogos vão ser super bem-vindos para esse período de aprendizagem escolar, tá bom? De leitura, de escrita. Vai ser divertido de aprender e você pode brincar junto, criando assim mais um momento de contato. Que delícia, né? Muito bom. Então, quando vocês estiverem brincando aí com a formação de palavras, descoberta de fonemas, me conta, tá bom? Pode postar, me marca também, que eu quero ver esse novo universo se abrindo para sua criança e vocês construindo tudo isso juntos. Fala que você é aluna minha daqui, que eu vou saber, tá bom? Então, com essa aula, meu amor, nós encerramos este módulo que foi muito rico, né? Quanto conteúdo, meu Deus do céu! Me conta aqui embaixo o que é que você achou dessa e das outras aulas também, se foi esclarecedor para você. Foi ótimo para mim passar esse conteúdo para você. Vai ser ótimo para mim saber como que esse conteúdo chegou até você. Eu posso contar com a sua resposta? Bom, eu te espero então no próximo módulo, porque isso aqui foi só o começo. Tem muito conhecimento ainda para compartilhar com você. Eu tô doidinho para fazer isso, tá? Mas vamos com calma. Um beijo para você e bora pro próximo.